Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! A Web Rádio Cristo Consolador apresenta o programa Estudando a Codificação Espírita, o Livro dos Médiuns, das Manifestações Visuais, e hoje nós vamos trabalhar um tema especial, a biocorporidade e a transfiguração. Mas antes de começarmos o programa propriamente dito, eu quero abraçar os irmãos que estão na sala, prontos, afiados para iniciarmos o nosso trabalho. Quero abraçar primeiramente a nossa querida irmã Regiane Nobre, dos trabalhos técnicos da Web Rádio Cristo Consolador. Boa noite, Regiane. Paz e luz com o Mestre Jesus. Boa noite, Amadeus. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Paz e luz com o Mestre Jesus. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Renato? E aí eu quero abraçar o meu querido irmão Renato Martins, essa sustentação dos nossos trabalhos aqui na Web Rádio Cristo Consolador. Renato, paz com Jesus, meu irmão. Boa noite, Amadeus. Boa noite, Regiane. Boa noite a todas e a todos que estão conosco hoje. Futuramente poderão estar conosco nas plataformas da Rádio Cristo Consolador. Muita paz para todos. Maravilha. Hoje é quinta-feira, são 16 de março de 2023 e agora são exatamente 20 horas e 2 minutos. Estamos iniciando o programa Estudando a Codificação Espírita, Livro dos Médiuns, das Manifestações Visuais, da Biocorporeidade e a Transfiguração. Eu quero mandar um abraço todo especial para meu querido irmão Delcio Silva, é o homem da Rádio Cristo Consolador. Vamos abraçar o nosso irmão Delcio e seus familiares, Dona Silva, e todos que fazem essa programação excepcional da Web Rádio Cristo Consolador. Tem uma coisa aí que está me chamando a atenção. É um programa, minha mulher está vidrada nela. Nele é o programa do Carlinho Conceição, nas quartas-feiras à noite. Maravilha, assim, simplesmente excepcional. Muitíssimo obrigado, meus queridos irmãos, mas aí nós vamos passar a abertura do programa propriamente dito. Eu vou passar para o nosso querido irmão Renato Martins, que vai fazer essa leitura preparatória, como dizia o meu irmão João Horácio de Góes. É como se nós estivéssemos colocando um tapete para o acesso da espiritualidade ao nosso ambiente de trabalho. Paz com Jesus, Renato. Paz com Jesus. Amadeus, estamos aqui no capítulo 9 do livro Caminho, Verdade e Vida, Reuniões Cristãs. Nós encontramos em João, capítulo 20, versículo 19, o seguinte: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas da casa onde os discípulos, com medo dos judeus, se tiveram ajuntados, chegou a Jesus e pôs no meio deles e disse: Paz seja convosco. Emmanuel diz o seguinte: desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. O Deuteronômio proíbe terminantemente o intercâmbio com os que houveram partido pela porta da sepultura.
em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitação prematura. Entretanto, Jesus, assim como suavizar a antiga lei da justiça inflexível com o perdão de um amor sem limite, avaliou as determinações de Moisés, vida enquanto os discípulos saudosos. Cerradas as portas, para que as vibrações tumultuosas dos aniversários gratuitos não perturbassem o coração dos que anelavam o convívio divino, eis que surge o Mestre, muito amado, dilatando a esperança de toda a vida eterna. Desde essa hora inovitável, estava instituído o movimento de troca entre o mundo visível e invisível. A família cristã, em seus vários departamentos, jamais passaria sem o doce alimento de suas reuniões raiosas e íntimas. Desde então, os discípulos se reuniam, tanto nos cenáculos de Jerusalém, como nas catatumbas de Roma. E, no tempo moderno, a essência mais profunda dessa assembleia é sempre a mesma, seja na Igreja Católica, nos templos protestantes ou nos centros espíritas. O objetivo é um só: procurar a influenciação dos planos superiores com a diferença de que, nos ambientes espiritistas, a alma pode saciar-se com mais abundância, em voo mais alto, pode se conversar, afastado de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. Essa é a leitura da noite de hoje. Seu Amadeus Ferreira. Renato, essa leitura é realmente extraordinária e nos leva a uma reflexão profunda, porque o próprio Jesus deu demonstração do contato com o mundo espiritual na reunião que teve com Elias e com Moisés, lá no Monte Tabor. É realmente um fenômeno extraordinário. E pela autenticidade daquele encontro, os apóstolos que acompanharam Jesus se propuseram até a montar barracas para abrigar os visitantes ilustres. Mas essa passagem de Jesus retornando ao convívio com os apóstolos é um fato excepcionalíssimo. Por que é tão excepcional? É porque, veja bem, Emmanuel trata da ressurreição do Cristo. É um fenômeno excepcional. Essa ressurreição subentende que o Espírito regimentou novamente todos os elementos do corpo físico e reapareceu com a autenticidade que tinha quando encarnado. Fenômeno de reencarnação. Mas aí a gente parte para um outro aspecto. Por exemplo, e se fosse uma materialização? Uma materialização, ele poderia aparecer com todas as características, inclusive mostrando a Tomé as mãos feridas dos pregos da crucificação. Mas o recurso de Jesus supera todas essas nossas conjecturas. O fato excepcional é que Jesus apareceu entre os apóstolos e ele penetrou no ambiente literalmente fechado. Veja que era o domingo após a crucificação, o denominado Domingo de Ramos. Ele penetrou na casa literalmente fechada, apresentou-se, cumprimentou os irmãos, e aí aquela sua citação, Renato, que você gosta de se referir a ela: a paz seja com vocês. Não é a paz esteja com vocês, a paz seja com vocês. E aí comprova a Tomé que, na verdade, se tratava dele com os ferimentos nas mãos. É realmente um fenômeno extraordinário que abre as portas, como você disse na leitura, da convivência do mundo espiritual com o mundo físico. Isso é realmente excepcional, não, Renato? É verdade. Aí ele começou a falar da reunião cristã, quando Jesus apresentou-se a eles naquele tempo. E dando continuidade, depois do acontecido, houve muitas outras reuniões cristãs, tanto na Judéia como em Roma, nas catatumbas de Roma,
e daí continuou tendo várias reuniões. E essas reuniões sempre foi para que trouxesse a mensagem de Jesus há quase 2000 anos atrás. O que nos chama a atenção, o que a Emmanuel nos diz e que chama muita atenção, que na realidade a mensagem cristã vem em qualquer religião. Como ele diz aqui, vem na católica, vem na protestante. Só que na religião, no espiritismo, os espiritistas, vai ter uma condição melhor de observar os fatos, porque tem uma comunicação mais direta com o mundo espiritual, a influência do mundo espiritual sobre o material, e daí uma mensagem que nos traz a realidade de que, como Jesus veio lá no seu tempo atrás, se contar com os apóstolos. É muito interessante essa mensagem de Emmanuel. Ô, Renato, é excepcional. Só complementando sua linha de raciocínio, dessa aparição do mundo espiritual nas atividades físicas, lembrei-me do livro As Marcas do Cristo, quando Paulo, em reunião com os seus seguidores, ele fazia exatamente o que hoje, como você diz, o que nós fazemos na casa espírita. Havia toda aquela preleção feita acerca dos ensinamentos de Jesus, depois havia o tratamento de passe, a doação da fluidoterapia para a assistência saía, aí se reuniam os trabalhadores, e aí vinham os benfeitores espirituais, orientar as atividades. E aí um detalhe interessante que o Hermínio Corrêa de Miranda nos chama, é que aqueles espíritos orientavam, inclusive, as viagens, determinando quem deveria viajar junto com quem e o que fazer, onde iam. Era um negócio fantástico a orientação do mundo espiritual. Aí a gente vai entender a assistência que Jesus deu a todos aqueles trabalhadores, e particularmente a Paulo de Tarso. É realmente excepcional. Mas, meu querido irmão, se a gente continuar aqui, a gente não faz o nosso programa de hoje. Eu vou tomar a liberdade de fazer a prece de abertura dos nossos trabalhos, que é a prece dos aflitos. Senhor, Pai dos que choram, dos tristes e dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, neste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda a aspereza, vencendo toda a aflição. No dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal, que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida na paz ditosa e imortal. Com essa rogativa que colocamos aos pés do Mestre Jesus, implorando a sua misericórdia e a sua assistência para todos nós que fazemos esse programa, para os que fazem a web rádio Cristo Consolador, para os irmãos que já estão conosco, nos acompanhando a partir de agora, para aqueles que vão nos acompanhar depois através das plataformas YouTube e Facebook. Muitíssimo obrigado, Pai de infinita bondade, e dar-nos as bênçãos de prosseguirmos com nossos trabalhos, com paz e harmonia em nossos corações. É com a senhorinha na leitura do Evangelho. Vamos aqui ler uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Sabei os mandamentos. Não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Marcos, capítulo 10, versículo 19.
Lucas, capítulo 18, versículo 20. Mateus, versículo 19. Mateus, versículo 19, 18 e 19. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Decálogos, Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Minha querida, nós estamos aí de mãos dadas com os 10 mandamentos. A misericórdia divina é excepcional. A gente fazendo uma viagem no tempo, nas nossas parcas experiências, a gente vai entender essa assistência extraordinária. Deus vem através de Moisés, através de seus mensageiros divinos, se utiliza de Moisés para nos trazer esse código excepcional da lei divina, os 10 mandamentos, atuais e para todos os povos de todos os tempos e todas as nações. E aí vem Jesus conclamando exatamente a redução daqueles 10 mandamentos a 2. Amará a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí, dentro desse conjunto de orientação de Jesus, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Que gratidão a gente deve ter pelos nossos pais e as nossas mães. Muitas vezes a gente até nem entende a missão deles e o papel deles, mas a nossa gratidão deve ser literalmente eterna, pelas bênçãos que ele nos proporciona de aparecermos aqui, como estamos hoje, nós 3 aqui, esse monte de gente que nos acompanha, graças aos nossos pais. Renato. Amigo, é muito interessante essa parte do Evangelho, porque, como você já falou, fala sobre os 10 mandamentos, mas nós estamos aqui numa situação que ainda nós não conseguimos fazer realmente o que nós devemos fazer no nosso dia a dia. Tudo isso que foi colocado aí nesse capítulo do Evangelho, imagine se nós fizéssemos todo dia nossas reflexões e fizéssemos o que está escrito aí nessas singelas laudas do Evangelho segundo o Espiritismo. Você imagina nós vivermos na tranquilidade, na paz, procurando entender e compreender todos nós, sempre meditando, pensando e ajudando aqueles que necessitam, sempre fazendo de melhor. Imagine com nossos familiares, nosso pai, nossa mãe, todos aqueles que convivem conosco e aqueles que não convivem. Então é muito importante nós entendermos que a mensagem do Cristo é a lição mais bela que se passou pela face da Terra. Então vamos sentir a realidade e procurarmos, da melhor maneira possível, pegar esse conteúdo e colocarmos dentro do nosso íntimo, dentro do nosso coração. Muita paz para todos e que Jesus nos abençoe. Maravilha, meu querido irmão. Agora nós vamos passar para a nossa irmã Rejane Nobre, que vai nos conduzir no texto no capítulo 7 da bicorporeidade da transfiguração. É com a senhorinha, menina. O nomezinho para travar. A bicorporeidade da transfiguração, capítulo 7 do livro dos médiuns. Como estamos contando histórias, ultimamente, vou ler toda a história para depois possamos comentar, ok? Certo. 117. Eis aqui agora outro fato ainda mais característico e grande. Curiosidade teríamos de ver como poderiam explicá-lo unicamente por meio da imaginação. Trata-se de um senhor provinciano que jamais quisera casar-se, malgrado as instâncias de sua família, que muito insistia notadamente a favor de uma moça residente em cidade próxima e que ele jamais vira. Um dia, estando no seu quarto, teve a enorme surpresa de se ver em presença de uma donzela vestida de branco e com a cabeça ornada com uma coroa de flores. Disse que era sua noiva. Estendeu-lhe a mão, que ele tomou nas suas, vendo-lhe num dos dedos um anel.
Ao cabo de alguns instantes, desapareceu tudo. Surpreendido com aquela aparição, depois de se haver certificado de estar perfeitamente acordado, inquiriu se alguém lá estivera durante o dia. Responderam-lhe que na casa pessoa alguma fora visitar. Decorrido um ano, cedendo a novas solicitações de uma parenta, resolveu-se a ir ver a moça que lhe propunha. Chegou à cidade onde ela morava no dia da festa de Corpus Christi. Voltaram todos da procissão e uma das primeiras pessoas que lhe surgiram ante os olhos ao entrar ele na casa onde ia foi uma moça que lhe não custou reconhecer como a mesma que lhe aparecera. Trajava tal qual a aparição, porquanto se verificara também no dia de Corpus Christi. Ficou atônito e a mocinha, por seu lado, soltou um grito e sentiu-se mal. Voltando a si, disse já ter visto aquele senhor um ano antes, em dia igual ao que estava. Realizou-se o casamento. Isso ocorreu em 1835, época em que ainda não cogitava de espíritos, acrescendo que ambos os protagonistas do episódio são extremamente positivistas e possuidores da imaginação menos exaltada que há no mundo. Dirão talvez que ambos tinham um espírito despertado pela ideia da união proposta e que essa preocupação determinou uma alucinação. Importa, porém, não esquecer que o marido se conservara tão indiferente a isso que deixou passar um ano sem ir ver a sua prometida. Mesmo, todavia, que se admita esta hipótese, ainda ficaria pendendo de explicação a aparição dupla, a coincidência do vestuário com o dia de Corpus Christi e, por fim, o reconhecimento físico reciprocamente ocorrido entre pessoas que nunca se viram, circunstâncias que não podem ser produtos da imaginação. Só. Eita, seu Renato e Rejane, tinha aí material por 2 anos de conversa sem botar os pés no chão. É muita coisa, viu? Mas é de uma beleza excepcional. 1835, veja quantos anos depois é que apareceram os fenômenos de Hardisville e por consequência e esse trabalho que Kardec fez já na década de 60 é excepcionalíssimo. Aí o que a gente tem que dizer? Ele já está dizendo aqui, ele quer que os contestadores da doutrina prove como a imaginação poderia engendrar todos esses fenômenos. Ora, a moça foi visitar o futuro esposo um ano antes, e aí veja que ela foi com a mesma vestimenta. O que a gente poderia dizer? Se fosse um sonho, diria que era um sonho premonitório, mas não foi sonho, porque ela foi lá e ele estava em estado de vigília, porque ele verificou que estava plenamente acordado. Excepcional. E um ano depois, quando ele vai visitar a moça, encontra ela usando literalmente a mesma vestimenta, e ela teve um choque ao lembrar da visita que fez a ele, e ela sabia, porque ela sabia até a data que visitou ele. Isso é uma constatação, isso é o que a gente diz, ciência. Por isso que o Livro dos Médiuns é um livro que trata cientificamente das manifestações espirituais. Renato, o que é que você acha? Olha, realmente o que Kardec nos trouxe aqui foi uma linda história, certo? Para demonstrar a bicorporidade e a transfiguração. Então, é um caso que é extremamente interessante, que nós sabemos que isso daí pode acontecer normalmente, porque isso já aconteceu no tempo de Jesus e pode acontecer a qualquer momento. Então é bom nós termos o conhecimento sobre essa história muito bonita, certo? Para que nós tenhamos a ideia melhor do que a doutrina que os espíritos, a doutrina dos espíritos nos traz, porque nós podemos ter os nossos deslocamentos, tanto
nós em termos de vigília, como nós estarmos em desprendimento através do sono. E poderá acontecer casos e mais casos que nós poderemos demonstrar através da própria leitura dos livros espíritos, porque é uma realidade. Vamos dizer assim, é a condição de nós chegarmos e falarmos que nós somos espíritos, somos individuais e temos a condição dada por Deus e a espiritualidade amiga, que nós possamos fazermos aquilo que nós, dentro das nossas condições, nós podemos fazer. É o desdobramento, é um desprendimento espiritual, ou qualquer algo que venha nos trazer um benefício para nós e para aqueles que estão ao nosso lado. Então, são casos que acontecem. Não existiu o acaso. Isso daí são espíritos afins, porque terminou no casamento, são espíritos comprometidos um com o outro, na realidade. Houve a ansiedade, para nós termos uma ideia melhor, ela teve uma ansiedade de avistar aquele que iria se casar no futuro. Olha como são as coisas. O que é que a espiritualidade faz para que nós possamos ter ideia? Então, o espírito teve de se projetar. Se ela não estava pensando naquele momento de buscar alguém para se casar, mas dentro do seu arquivo espiritual, vamos dizer assim, ela teve a felicidade de, quando ela foi programar seu reencarne com esse espírito, e que se encarnou também lá perto da cidade vizinha, ela teve a felicidade de antecipar o seu reencontro material, e reencontrou-se espiritualmente através da bicorporidade, ou na transfiguração, no caso. A bicorporidade, porque ele não disse, ela sentou-se como muitos fazem, se deita ou se relaxa num local e vai e se encontra com aquela pessoa que nós queremos, ou que quer ver, ou quer sentir, ou que quer se dar com ele naquele momento. É muito interessante. Realmente, Renato, olha, isso aí dá pano para a gente conversar muito tempo sobre essa questão. E veja bem, você lembrou questões importantíssimas, de uma sutileza extraordinária, quando você se refere, por exemplo, à emancipação da alma, ou desdobramento. E aí a gente já teve a oportunidade de, em atividades mediúnicas de assistência espiritual, de obsessão, a gente acompanhar trabalho de emancipação da alma, ou desdobramento, onde o médium, que é dotado dessas condições, vai aonde o coordenador, orientador orienta, e lá ele visualiza as coisas, etc. Mas ele vai numa condição espiritual, não adquire a tangibilidade da bicorporeidade daquela moça. Aquela moça era médium, ela tinha esse recurso mediúnico da bicorporeidade, e o homem lá era vidente. Ele viu o espírito chegar, materializado com as características que ele viu depois. Isso nos faz lembrar o nosso apóstolo de Sacramento, o nosso querido irmão Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, ele era bicorpóreo. Ele estava ministrando aulas, de repente recebia determinação, geralmente o irmão Bezerra, vai fazer isso e tal canto. Ele parava e aí ficava lá estático, no estágio de semiconsciência, e aí ele se deslocava. E lá onde ele ia, lá ele realizava tarefas, fazia partos, fazia as curas, fazia um monte de coisas. Depois voltava e descrevia o que havia feito. Às vezes é um fenômeno de incorporeidade onde o espírito vai e lá ele retira a consciência e o corpo dele fica em estado, num transe relativamente profundo, ou eu diria mais superficial,
e ele vai lá e realiza as tarefas. Que foi o que aquela moça fez. Num transe de bicorporeidade, ela foi visitar o futuro esposo. Você lembrou perfeitamente. No traçado da reencarnação, estava programado o encontro deles. E ela foi lá, movida talvez pela ansiedade, porque não havia essa definição de espírito ou espiritismo, e ela foi lá, conheceu, visitar o futuro esposo. É realmente um fenômeno extraordinário. Dona Menina, a senhoria quer falar alguma coisa? Que isso foi um argumento maravilhoso dela, porque ele não queria casar. Mas um ano depois ele encontrar, aquele momento, dizer que não ia casar depois dessa, não tinha... É difícil, Nossa, difícil. Não vai dar para dizer que não vai casar, não. E outra coisa que eu vejo nessas histórias, até dizendo por data, é que é uma forma de Kardec mostrar que, muito antes de ter as ideias do espiritismo, coisas estranhas, ainda sem explicação, aconteciam. O que a gente vem aqui é procurar explicações reais para isso, e que realmente explica, não é uma coisa que, mas isso explica essa parte, mas não explica essa, mas eu também não arrumo uma explicação para aquela outra parte. Não, tem que ter, se não pode condensar em uma só, tem que arrumar uma explicação lógica para cada uma das ocorrências. Como, é uma ilusão. Sim, pode acontecer, mas não em todos os casos. Ele não tinha, um e o outro não tinha, sem ter se conhecido, sem ter visto uma foto um do outro, não tinha como os dois terem adivinhado a aparência um do outro. Maravilha. E aí, depois de um ano, né, Regiane? E foi algo bem claro, né? Que eles conseguiram lembrar. Depois de um ano, ficou bem marcado na memória. Na memória. Exatamente. Foi uma coisa excepcional. Ele deve ter passado um ano que só casava com aquela moça. Deve ter sido uma arrumação mental que não é brincadeira. Mas uma coisa que Kardec chama a atenção, e eu reitero que já falamos lá atrás, é exatamente o fato de como é que alguém vai imaginar que aquilo é uma ilusão, é obra da imaginação das criaturas. Não pode, é fato real, é factual, porque é como, por exemplo, os fenômenos de Hadesville também têm uma característica extraordinária, porque aquela família não era uma família espírita, era uma família de evangélicos. E a coisa se deu exatamente numa família que tem, a gente pode até dizer, tomar a liberdade de dizer, muitos evangélicos têm aversão ao espiritismo, né? E os espíritos se manifestaram exatamente naquela família, como para dar um testemunho da autenticidade das aparições ou dos barulhos que foram provocados lá na família em Hadesville e, consequentemente, o despertar para o trabalho que a espiritualidade estava planejado e estava executando. Excepcional. Mais alguma coisa, Renata? Então vamos em frente, né? Vamos em frente. Vamos lá, explicaçãozinha. 118. Antes de irmos adiante, devemos responder imediatamente a uma questão que não deixará de ser formulada. Como pode o corpo viver enquanto está ausente o espírito? Poderíamos dizer que o corpo vive a vida orgânica, que independe do espírito. E a prova é que as plantas vivem e não têm espírito. Mas precisamos acrescentar que, durante a vida, nunca o espírito se acha completamente separado do corpo. Do mesmo modo que alguns médiuns videntes, os espíritos reconhecem o espírito de uma pessoa viva por um rastro luminoso que termina no corpo, fenômeno que absolutamente não se dá quando este está morto, porque então a separação é completa. Por meio desta comunicação entre o espírito e o corpo, que aquele recebe aviso, qualquer que seja a distância a que se ache do segundo, da necessidade que este possua experimentar de sua presença, caso em que volta ao seu invólucro com a rapidez do relâmpago. Daí, resulta que o corpo não pode morrer durante a ausência do espírito, e que não pode acontecer que este, ao regressar,
encontre fechada a porta, conforme hão dito alguns romancistas, em histórias compostas para recrear. O Livro dos Espíritos, questão 400 e seguintes. Realmente aí é uma coisa interessante. Para os desconhecidos, realmente é um questionamento interessante. Como o corpo pode viver sem espírito? E aí ele está explicando aí minuciosamente. Primeiro, o espírito não se separa do corpo porque, perispiritualmente, o espírito está vinculado ao corpo. Agora, no momento que o espírito se afasta ou rompe o laço com o corpo, aí o corpo morre. É por isso que Kardec foi cuidadoso quando botou aquela definição de possessão. Quando ele botou a possessão, que dava ideia da posse do espírito assumindo o corpo, quando na verdade não é possessão. É uma dominação que o espírito exerce sobre o corpo do obsidiado. É uma dominação, não é possessão, porque ele explica depois, em Ageres, ele explica, se houvesse a possessão, o espírito encarnado seria afastado e o obsessor ocuparia o corpo. E não é assim que acontece. Se afastar o espírito, e já ocorreu casos assim, afastando o espírito do corpo, automaticamente o corpo perece. Então não há, na verdade, essa possessão. Não há possessão. O que existe, na verdade, é que o espírito pode afastar-se do corpo, mas fica vinculado. E a demonstração clara disso nós demos agora, no item anterior da bicorporeidade, a moça que foi visitar o moço, o corpo dela ficou lá na residência dela, onde ela estava. E ela foi lá visitar o futuro esposo. E nem por isso o corpo morreu, porque ela continuou vinculada ao corpo através de sua estrutura perispiritual. E aí nós vamos estudar o perispírito depois e vamos entender. Aí quem não entendeu ainda, naturalmente vai entender tudo. Não é isso mesmo, Renato? Olha, a questão 400 é da emancipação da alma, tá certo? Então é o seguinte, a questão 400 diz o seguinte, fala sobre o sono e os sonhos. O espírito encarnado permanece espontaneamente no corpo. Os espíritos dizem o seguinte, é como perguntar se o prisioneiro se alegra com a prisão. O espírito encarnado aspira sem cessar a libertação. E quando mais o corpo for grosseiro, mais deseja desembaraçar-se dele. Então é o seguinte, nós somos livres, nós espíritos somos livres. Nós apenas estamos encarnados, passando um tempo aqui nesse corpo. Mas existe uma ligação que ele fala aí. É um cordão prateado do espírito, do nosso perispírito, para o nosso corpo. Quando existe o desencarne, existe através da espiritualidade, principalmente diz que é um médico, diz que é um especialista, corta esse cordão para que o espírito fique livre. No caso, se não houver o desencarne, sempre vai ficar aquele cordão luminoso, né, ligado ao perispírito, ao nosso corpo. Mas o espírito poderá se movimentar em qualquer lugar, em qualquer momento. Nesse caso aqui, ela pode ir e voltar, mas esse cordão, de acordo com a necessidade do espírito, ele vai afrouxando, ele vai indo para onde o espírito deseja ir. Se eu quiser ir em qualquer canto desse momento, é só pensar que eu estou ao lado de Amadeus, presente aí. Ele não está me vendo, mas eu estou presente aí. Mas o meu corpo, eu estou ligado ao meu corpo. No caso da bicorporidade, o meu corpo fica no estado, como Amadeus falou, inerte, no caso, em certo local, e eu e espírito poderei ir em qualquer canto, ele fica lá. E dentro da minha condição espiritual, do meu tipo de mediunidade, da manipulação dos nossos fluidos, nós podemos lá nós fazermos a composição do nosso corpo
num corpo material para que nós possamos se apresentar àquela pessoa que nós estamos querendo. Por sua vez, aquela pessoa, por exemplo, no caso do Senhor, inconscientemente ele queria ver a sua noiva, a sua esposa do futuro. Então, ele, para ela se apresentar a ele também tinha de ter tinha de ter aquela maneira de dizer que queria também, tinha a condição dos dois, o entendimento dos dois para um receber o outro. Então, o que acontece? O espírito, ele é ligado à matéria, assim ele tem liberdade. Por exemplo, se nós temos aqui, muitas vezes, nós já tivemos conhecimento de, por exemplo, o Chico Xavier, quando ele estava dando comunicação lá em Uberaba, que a Amanda estava atuando sobre ele se deslocaria e ia para centros espíritas ou em qualquer canto fazer ter uma psicografia. Mas o fio iluminado de ligação do perispírito, do nosso perispírito para o nosso corpo estava ligado. Então, quer dizer, é uma coisa que muitos de nós não iremos entender, porque nós ainda não temos as condições de chegar a esse ponto, mas é a realidade. E daí nós temos de procurarmos dentro da doutrina dos espíritos, que dá uma oportunidade, como fala o texto do nosso exórdio, que dá a oportunidade de nós, espiritistas, termos uma condição melhor de entender e compreender como é a nossa própria vida. Então, aí é o que diz, o que falece nesse momento, nesse slide, né? É muito interessante. E qualquer coisa, nós podemos, que está também dentro dos sonhos e sonhos, no capítulo, como eu falo aqui no Livro dos Espíritos, nas questões 400 e 405, seguinte, é a emancipação da alma. É a nossa saída do nosso corpo, que nós fazemos em qualquer momento. Eu posso estar aqui fazendo minhas preces e posso pensar que eu estou tentando fazer algo lá fora e nós pensamos que nós não estamos, mas na realidade nós estamos. Principalmente quando estamos fazendo coisas que venham trazer o benefício para alguém. Os nossos anjos guardiões estão sempre, nossos amigos espirituais estão sempre nos orientando, sempre nos ajudando. Mas chega um certo tempo, nós temos condições, eles dizem assim, nós estamos com você até certo ponto você também tem que fazer a sua parte sozinho. É isso, Marisa. É maravilha. Renato, olha, esses negócios realmente nos levam ao estado de êxito. É brincadeira. Certa vez, Renato, eu vou me fazer entender por um exemplo que é uma experiência pessoal, mas eu acho pertinente a gente tratar disso. Veja bem, quando eu ainda estava na direção lá do Bezerra de Menezes, eu trouxe Severino Celestino umas vezes para fazer atividades lá no Bezerra. E aí, através de Tavares, a gente acabou estabelecendo uma relação bastante afetiva com Severino, uma criatura boníssima, né? Nos encontramos, inclusive, em outras oportunidades, lá em João Pessoa mesmo, e certa vez nós fazíamos a pomada do vovô Pedro, e aí, no sábado à tarde, hoje é feita uma atividade no sábado à tarde, mas naquela época, o pessoal, depois do almoço, era dispensado e só voltava no domingo de manhã para complementar. E havia sempre eventos à noite que eram orientados para que os trabalhadores fossem participar. E aí Tavares chamou a mim, a esposa dele e Dona Ana, e nós fomos visitar Severino Celestino no centro dele, ali pertinho, perto da Epitácio Pessoa, na Federação, bem pertinho da Federação, o centro dele. Para minha surpresa, quando nós chegamos lá, ele fez aquela festa conosco e ele agradeceu a minha estada lá numa reunião anterior. Eu diria que encabulado, porque, na verdade, eu não estive lá, fisicamente eu não estive, mas ele agradeceu e deu detalhes da reunião, etc., se referiu à reunião, e aí, o que é que eu entendi disso? Eu entendi que eu estive lá em desdobramento, participei da atividade da casa,
Mas, na verdade, eu não lembro absolutamente de nada, mas ele lembra, uma pessoa altamente conscienciosa, que agradeceu a minha ida lá visitar e ajudar nos trabalhos. Então, como Renata acabou de dizer, são fenômenos de emancipação, que a gente é levado, muitas vezes levado pela espiritualidade, ou dependendo das condições, a gente vai por conta própria para essa ou aquela atividade, e lá acontecem realmente atividades que a gente pode lembrar ou pode não lembrar, vai depender das condições. É muito interessante isso. Jana, você quer dizer mais alguma coisa? Lembra como que você está falando aí, que, como já foi dito, nem tudo que nos preocupa quando encarnar, quando em estado de vigília, nos preocupa quando estamos, não vou dizer no plano espiritual, né? Estamos mais livres, emancipados. Obrigada. Quando estamos emancipados, nosso espírito já tem uma consciência melhor, e às vezes ele vai procurar coisas mais interessantes para ele, não essencialmente o que está nos preocupando enquanto em estado de vigília. Então, se você tinha que ir lá, alguém estava chamando, você estava precisando ir, é natural que você simplesmente vá. Perfeito, maravilha, é exatamente isso. Ok, vamos em frente? Vamos, e provavelmente a gente vai dar uma pausinha aqui no 119, que ele vai começar sobre perguntas, explicações. Eu acho que vai se alongar muito, mas vamos ver aqui como é que fica. 119. Voltemos ao nosso assunto. Isolado do corpo, o espírito de um vivo pode, como de um morto, mostrar-se com todas as aparências da realidade. E mais, pelas mesmas causas que hemos exposto, pode adquirir momentaneamente tangibilidade. Esse fenômeno, conhecido pelo nome de bicorporeidade, foi que deu aso às histórias de homens duplos, isto é, indivíduos cuja presença simultânea em dois lugares diferentes se chegou a comprovar. Aqui vão dois exemplos, tirados não das lendas populares, mas da história eclesiástica. Santo Afonso de Liguori foi canonizado antes do tempo prescrito, por se haver mostrado simultaneamente em dois sítios diversos, o que passou por milagre. Santo Antônio de Pádua estava pregando na Itália, enquanto seu pai, em Lisboa, ia ser supliciado, sob a acusação de haver cometido um assassínio. No momento da execução, Santo Antônio aparece e demonstra a inocência do acusado. Comprovou-se que, naquele instante, Santo Antônio pregava na Itália, na cidade de Pádua. Segue nota 15, né? O fato histórico ocorreu exatamente como relatado acima. Embora no original francês, Allan Kardec o tenha narrado sob a seguinte versão. Santo Antônio de Pádua estava na Espanha, e não na Itália, como disse, né? No instante em que ali pregava. Seu pai, que se encontrava em Pádua, ia ser supliciado, sob a acusação de haver cometido um assassínio. No momento da execução, um santo aparece e demonstra a inocência de seu pai, dando a conhecer o verdadeiro criminoso, que mais tarde sofreu castigo. Comprovou-se que, neste momento, Santo Antônio não havia deixado a Espanha. Agora eles vão pedir para explicar melhor o fenômeno. Por nós, evocado e interrogado acerca do fato acima, Santo Afonso respondeu do seguinte modo. Vocês querem comentar o já lido ou quer que eu dê continuidade às perguntas? Continue. São várias perguntas, só dar uma verificada aqui. São 4 questões. Vamos lá. Vamos lá. Perguntas a Santo Afonso, né? Primeira. Poderias explicar-nos esse fenômeno? Santo Afonso lhe respondeu. Perfeitamente. Quando o homem, por suas virtudes, chegou a desmaterializar-se completamente,
Quando conseguiu elevar sua alma para Deus, pode aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo. Eis como. O espírito encarnado, ao sentir que lhe vem o sono, pode pedir a Deus lhe seja permitido transportar-se a um lugar qualquer. Seu espírito ou sua alma, como quiseres, abandona então o corpo, acompanhando de uma parte do seu perispírito, e deixa a matéria imunda num estado próximo do da morte. Digo próximo do da morte, porque no corpo ficou um laço que liga o perispírito e a alma à matéria. Laço este que não pode ser definido. O corpo aparece, então, no lugar desejado. Creio ser isto o que querem saber. Essa foi a primeira resposta. Continuo. Renato, você acha melhor a gente comentando cada uma ou a gente comenta tudo no final? Cada uma, Amadeus, porque outra coisa, o que aconteceu que na própria, logo no início, antes de ter as perguntas, a história em si, nós já falamos antecipadamente do questões que foi exposto da bicorporação, né? No caso aqui de Santo Antônio de Pádua, estava... Santo Afonso, eles estão falando com Santo Afonso e também comentário de Santo Antônio. Santo Antônio, né? Esses daí são casos muito, muito interessantes que quase todo cristão sabe dessa passagem de Santo Antônio de Pádua, né? Aí foi uma questão muito interessante que ele fez a bicorporidade. Ele estava na Espanha, mas Kardec disse que ele estava, no caso, na Itália, né? E daí ele se apresentou-se em Portugal e veio em condições de procurar trazer algo que pudesse tirar daquilo que estava sendo castigado, podemos dizer assim, e foi liberto por um espírito que estava em 2 lugares no mesmo tempo. É muito interessante. E nessa questão da explicação do fenômeno, você pode comentar um pouquinho. Renato, umas coisas que me chamam a atenção já não é o fenômeno em si, porque a gente já viu lá atrás, e a gente tem os conhecimentos aqui, apesar de superficiais, mas a gente sabe do trabalho do nosso Eurípides Barçanufo. Mas o que nos chama a atenção uma coisa é que grande parte dos contestadores do Espiritismo são católicos. É a própria igreja que desacredita nisso, não por incredulidade, por impossibilidade de entender. Aí a gente sabe que tem outras coisas por trás que a gente respeita, não está aqui em discussão o que leva a esse tentativa de descrédito de que a vida do espírito está vinculada à questão de céu e inferno, etc. É uma outra questão. Mas veja bem, se trata aí de alguém que foi canonizado, de um santo que está nos anais da igreja. E aí esse santo, veja bem, esse santo viveu um fenômeno de bicorporeidade. No caso de Santo Antônio, já li, não lembro agora, mas eu lembro que ele foi lá na hora, defendeu o pai, depois levou a polícia no cemitério, fez desenterrar o cadáver, e o cadáver se manifestou, ou seja, o espírito disse quem realmente havia assassinado, e aí foi feita a prisão. Eu já li sobre isso. Não sei se fantasioso, mas eu já li sobre isso. Além do fenômeno dele ir lá e defender o pai, ele fez com que o espírito do desencarnado dissesse quem realmente havia praticado o crime. É uma coisa fantástica, mas o que eu considero de uma importância capital é a igreja ter que admitir que, na verdade, o que o Espiritismo diz é contestação, não, é comprovação da realidade, que a própria igreja retrata aí nesses 2 casos, de Santo Afonso e Santo Antônio. Isso, para mim, é realmente excepcional. O que eu acho interessante, meu Deus, essa parte aqui, que realmente
chama muita atenção e muitas vezes a gente procura sempre esses fatos. Olha, seu espírito ou sua alma, como quiseres, abandona então o corpo, acompanhado de uma parte do seu perispírito. Olha como é interessante. Uma parte de seu perispírito e deixa uma parte. Entenda. É uma coisa altamente interessante. Não, a gente fala mesmo assim, o espírito abandona o seu corpo e se materializa no outro canto. É assim que muitos falam. Mas Kardec está dizendo aqui, olha, o Santo Antônio disse o seguinte, então, abandona o seu corpo, acompanhado de uma parte. De uma parte é diferenciado daquilo que realmente, muitas vezes, nós falamos. O que é a bicorporidade? É o espírito, você mesmo, a gente fala, você mesmo falou, o homem de sacramento, Bassanufo, se coloca numa posição e se faz o desdobramento. Tudo bem, faz desdobramento, mas a gente tem de procurar saber como é esse desdobramento. E aqui Kardec diz que é desse jeito, diz, olha, ele faz o desdobramento. Fica uma parte do perispírito aqui com o seu corpo, que pode ser a luminosidade, né, o fio, e outra parte vai para a incorporação, a bicorporação, lá onde ele está. Quer dizer, de uma parte do seu perispírito. É totalmente diferente quando a gente fala com exatamente. Você lembrou uma questão muito profunda que a gente vai encontrar a base disso lá no livro Missionários da Luz, quando o Anacleto esclarece a André Luiz que, por ocasião da fecundação, o perispírito do encarnado, que é ligado ao feto em desenvolvimento, para cada célula que se forma fisicamente, o perispírito molda aquela célula para dar origem a um determinado órgão. Como entende que o corpo físico está imantado à parte desse perispírito, que é a parte que fica no corpo. E aí o espírito desloca-se com a parte que é pertinente retirar, mas fica vinculado pelo tal fio dourado ou fio luminoso, como chama. Aí, o que é que vai acontecer? O importante a gente entender nesse contexto, Renato, é que o espírito, dependendo da sua capacidade, das suas condições, do seu recurso, lá onde ele vai se apresentar, ele se apresenta como ele é. Mas se ele quiser, se for um espírito superior e quiser se apresentar como outra pessoa, ele pode? Claro que pode. Porque essa metamorfose que ele provoca no perispírito pode dar a moldagem que o espírito superior quiser. Por isso a gente vai entender a importância disso que você acabou de levantar. Uma parte fica no corpo, o corpo em repouso, no caso da emancipação, ou em desdobramento, quando uma atividade de emancipação provocada, ou mesmo consciente. E a outra parte, naturalmente, é aquela que o espírito conduz para a execução das suas tarefas. Realmente é muito interessante isso. É mesmo. Então, Amadeus, nós estamos aí com 57h35, as suas considerações, as considerações para a gente encerrar o nosso trabalho da noite de hoje. Maravilha. Maravilha. Eu quero agradecer, sinceramente, essa feliz oportunidade que nós estamos tendo, Renato. Isso me deixa muito feliz, porque a gente já vê um bom tempo aí conversando, aprendendo uns com os outros, vendo os textos, buscando as informações, inspirado por amigos espirituais que nos traz lembranças primorosas para que a gente possa se expressar aqui e levar alguma informação para os nossos irmãos que nos acompanham. Estou acompanhando agora e que acompanharão depois. Então, isso é auspicioso, é realmente muito importante. Particularmente, eu me sinto muito feliz nesse trabalho. Agradeço, sinceramente, ao nosso Delcio Silva pela oportunidade e, de coração, agradecido a você, Renato, e a Rejane, que, graças ao trabalho de vocês, a gente pode estar ao vivo aqui conversando com os nossos irmãos.
Quero agradecer sinceramente, muitíssimo obrigado mesmo. E aí, Rejane, com suas considerações finais, você com suas considerações finais e a conclusão com a prece de encerramento. Muitíssimo obrigado, meus irmãos. Obrigada a você, Amadeus, também, por esse trabalho, esse grande trabalho que a gente está fazendo aqui. O conhecimento de vocês, aprendendo um pouco mais a cada dia. Obrigada a todos pela participação, por vir aqui aprender conosco. E boa noite, até a próxima, até quinta que vem. Renato. Eu agradeço a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que sempre estão conosco, nos auxiliando sempre. Digo obrigado àqueles que estão conosco, por estar. Mas dizemos, Deus nosso Pai, de infinita bondade, agradecemos por tudo. Por esses momentos nós estamos aqui reunidos em seu santo nome, estudando a doutrina consoladora que nosso irmão, seu filho, nosso irmão, nosso amigo, incondicional de todos os momentos, nos trouxe, nos prometeu estar aqui com nós, buscando nos ensinar como nós devemos viver no nosso dia a dia. É como realmente nós podemos fazer para vivermos a vida cada vez melhor. Então, a doutrina, na sua parte filosófica, diz o que nós devemos fazer, o que é que nós podemos fazer, como nós poderemos viver aqui na face da Terra. E sempre tem a resposta. Aí vem o Evangelho e diz como nós devemos viver. É viver como nosso irmão Jesus e os bons amigos espirituais vivem na prática do amor e da caridade. Obrigado, Jesus, obrigado aos meus amigos espirituais, obrigado ao nosso Pai, que nos abençoe todos nós, encarnados e desencarnados, a todos nós que estamos aqui reunidos em seu santo divino nome. Muita paz para todos. Boa noite, Brasil! Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.